A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando o sofisma e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós vamos estudar 3 lições, 3 armas poderosas que existem no nosso arsenal espiritual e que está à nossa disposição para nós lutarmos as nossas lutas materiais e físicas, como também as nossas lutas espirituais. Mas antes de entrarmos nessa lição e analisarmos essas 3 armas, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like, o seu comentário e também compartilhasse esse vídeo com mais alguém que esteja precisando ouvir uma palavra da parte de Deus para a tua vida e para a vida deles também, e sejam todos abençoados através dessa mensagem. Vamos lá. A palavra de Deus, como eu já disse, o apóstolo Paulo diz que embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, ou seja, não são armas produzidas pelas mãos humanas, não são armas feitas pelos homens, como uma bomba nuclear, como uma bomba atômica, uma bazuca ou uma arma de grosso calibre, ou por maior que seja a potência das armas bélicas construídas pelos homens carnais, as nossas armas, elas são espirituais e muito mais poderosas do que uma bomba atômica ou uma bomba nuclear, ou seja lá qual for. Hoje nós estamos vivendo em um cenário de guerra mundial, mas mesmo em meio às guerras, Deus nos dá um arsenal de armas que vai servir tanto para lutar as lutas espirituais, como também para militarmos as nossas lutas carnais, porque, como já disse, somos da carne, mas não militamos segundo a carne. Nossa forma de lutar e vencer as nossas batalhas é diferente do modo convencional humano. Nós usamos as forças espirituais e o poder das nossas armas está em Deus. E a primeira arma aqui que eu quero citar para a nossa vida é o louvor. Quando um crente ele resolve reservar um tempo para ir à igreja ou na sua casa fazer um culto doméstico ou parar em algum momento da sua vida para louvar a Deus, cantando diversos louvores, porque essa é uma arma poderosa para a destruição de fortalezas. E além dessa arma, a gente tem também a oração e a palavra, ou seja, louvor, oração e palavra. São 3 coisas que não podem deixar de existir na nossa vida diária. Todos os dias a gente tem que cantar louvores a Deus, ler a palavra do Senhor e também orar. E a gente vai ver que quando o rei Josafá recebe uma notícia muito drástica de que vinha um grande exército contra ele e que era maior do que a areia, a multidão que vinha era tão grande que era maior do que a areia que está na beira da praia, a Bíblia diz que Josafá temeu. Quando Josafá olhou para suas armas, quando Josafá olhou para a quantidade dos seus soldados, ele viu que esta luta, se ele fosse pelejar no modo convencional, ele jamais poderia vencer. Mas Josafá recorre ao arsenal espiritual e convoca o povo para um jejum e uma oração. E a Bíblia diz que no meio dessa oração, desse clamor do povo, Josafá clamando a Deus, Deus brada do meio do povo, através do profeta Jezreel, e diz: não temas, ó rei Josafá, e não vos assusteis, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é tua, mas esta peleja é de Deus. Deus está no comando,
Deus está no controle. Então somente louve e exalte ao nome dele. Então a orientação de Josafá foi: coloca os soldados atrás e os levitas na frente, porque essa guerra nós vamos vencer cantando louvores ao nosso Deus. E a Bíblia diz que o exército marchava contra Josafá, mas Josafá, eles cantavam junto com o exército. O exército de Josafá cantava junto com ele, os levitas com seus instrumentos, cantando louvores a Deus. Eu não sei qual foi o louvor, mas eu sei que esse louvor confundiu, desbaratou, embaraçou os seus adversários. E esta arma é tão poderosa que ela causa confusão na mente dos nossos inimigos, seja eles físicos ou espirituais, materiais ou espirituais. É essa arma que tem o poder em dois mãos. Então cante, porque quando você está cantando, você está no meio de uma guerra e quem peleja por você é Jeová, Yeshua, Jesus Cristo, o que vive e reina para sempre, general dos exércitos que nunca perdeu nenhuma batalha. A segunda arma é justamente a oração. Então Josafá, ao mesmo tempo, ele orou. E a gente vai ver também que Paulo e Silas, quando estão na prisão, começam um a orar e o outro começa a cantar louvores a Deus. Um ora e o outro canta. Um canta e o outro ora. E assim eles foram louvando a Deus. E a Bíblia diz que quando foi chegando perto da meia-noite, houve um estrondo, as correntes foram quebradas, os cadeados foram abertos, as portas do cárcere se abriram, salvação existiu no ambiente, porque eles estavam cantando e orando. Então quando você canta, você vence as batalhas, quando você ora, você vence as pelejas. E enquanto você canta, enquanto você ora, Deus está quebrando corrente, Deus está abalando alicerce, e para salvar e libertar todos aqueles que estão algemados e cativos em alguma prisão, seja ela prisão espiritual ou material. E a terceira e última arma que nós temos para vencer as nossas pelejas espirituais e também materiais é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 já diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e a intenção do coração do homem. Então foi assim que Jesus venceu o inimigo das nossas almas naquele deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que houve ali uma tentação muito intensa e o inimigo se utiliza da palavra de Deus para tentar vencer Jesus. Mas acontece que Jesus, Yeshua, ele é o próprio autor dessa palavra. Então toda vez que o inimigo vinha com uma palavra bíblica distorcida, Jesus corrigia ele. Satanás dizia assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus dizia: está escrito, não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí ele disse: se joga no pináculo do templo, porque está escrito que o Senhor enviará anjos ao teu respeito para que tu não tropeces em pedra. E Jesus diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez ele diz: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo, se tu tão somente me adorar. E aí Jesus disse: está escrito, somente um Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então encerra-se aqui: toda vez que o inimigo tentar nos contrariar, toda vez que o inimigo tentar nos confundir, toda vez que o inimigo tentar nos derrubar, toda vez que ele tentar contra a nossa vida, nós temos uma palavra liberada por Deus para que a gente espante ele. Está lá em Isaías 54:17, que diz:
toda ferramenta preparada contra ti, contra a tua família, contra os teus, não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é uma herança, uma resposta que Deus te dá neste dia, assim que você vê essa mensagem. Deus está te dando armas